que em São Paulo, no estado de São Paulo, uma grande preocupação com incêndios florestais que acontecem por todo o interior. Ontem uma névoa muito forte, inclusive sobre a capital, mas principalmente na região de Campinas, na região de Ribeirão Preto, na região de São José do Rio Preto, por causa de vários focos de incêndio. Quem está conosco agora para falar ao vivo sobre isso é o capitão Roberto Farina Filho, da Defesa Civil de São Paulo, para traçar um quadro do que acontece agora no estado. Capitão, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís, bom dia, Sônia. Prazer falar com vocês mais uma vez. Bom, nós estamos nesse momento com um cenário, em que há 30 municípios em alerta máximo, relacionados principalmente à questão de incêndios. Então, a Defesa Civil, na segunda-feira, ela emitiu um alerta de risco de incêndio em 16 regiões do estado, porque nós temos um cenário de estiagem bem severo, falta de chuva, o tempo está seco, vegetação seca e também a umidade relativa do ar muito baixa. Para você ter uma ideia, nós registramos no dia 14 de agosto desse mês, na cidade de Barretos, uma umidade relativa do ar de 7%. Abaixo de 12% já são níveis desérticos. Então, isso gerou uma análise de alerta muito grande, emergencial. Com isso, a Defesa Civil, através do seu gerenciamento de emergências, monitora todo o estado com o sistema de satélite. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, ontem, ele determinou a criação do gabinete de crise, envolvendo diversas agências aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências, e hoje o governador do estado e o coordenador estadual, Coronel Engel, e representantes de outras agências, irão sobrevoar também algumas regiões que foram muito afetadas por esses riscos de incêndio, principalmente a região ali de Presidente Prudente, na cidade de Lucélia, Piracicaba, Ribeirão Preto também foi muito afetado também. São regiões que eles irão fazer sobrevoo para poder entender como que está visualmente também a situação desses locais e posteriormente vão fazer reuniões com os prefeitos, porque nós tivemos aí o impacto nas pessoas, principalmente, como você falou, fuligem, fumaça. Nós tivemos um incêndio aqui na região do oeste de São Paulo, próximo da capital, Santana de Parnaíba, divisa com Barueri, um incêndio próximo de condomínios, de casas, e isso realmente também tem afetado a população paulista. Capitão, Sônia aqui, um grande prazer estar recebendo o senhor no Jornal Gente nesse sábado, né? Um assunto muito preocupante. O senhor sabe que eu acompanhei aqui na Europa o incêndio na Ilha da Madeira, exatamente pelas causas do que o senhor falou, quer dizer, o tempo muito seco, né? Que ajuda a alastrar o fogo. Mas a questão aqui na Europa, né, que está no auge do verão, é a questão dos ventos. Lá venta demais, esse vento espalha o fogo. É o caso do estado de São Paulo? Olha, Sônia, nós estamos monitorando aqui os modelos meteorológicos a todo o tempo e realmente também uma preocupação aqui com esses ventos fortes. Então nós estamos monitorando as velocidades do vento e hoje a possibilidade de ventos em algumas partes do estado entre 60 e 70 km por hora. Isso pode ajudar na propagação dos focos de incêndio. O que nós vimos de ontem para hoje foi uma diminuição dos focos, porque a noite vai caindo e a temperatura vai diminuindo. Então isso ajuda os agentes que estão na ponta da linha a combater os focos de incêndio também. Então a umidade à noite é um pouco maior do que no dia também, porque a atuação do sol é praticamente nula. Então isso acaba ajudando. O que acontece hoje? Hoje nós temos uma temperatura que começa a subir novamente e ainda nós temos tempo seco nessas regiões. Então existe a possibilidade em alguns lugares de reignição. Por isso o monitoramento constante, tanto via satélite quanto fisicamente, visualmente. Mas nós temos um fator também que é problemático. Alguns pontos de focos de incêndio acontecem em locais de difícil acesso, em áreas de preservação permanente, em áreas em que há uma dificuldade de acessar através dos agentes, tanto de defesa civil quanto os outros agentes envolvidos. Então, é importante que esse monitoramento seja feito de forma constante, é o que está acontecendo também. Capitão, queria perguntar para o senhor se já existe um panorama da origem desses incêndios, né? A gente sabe que alguns
começam ali de forma espontânea, outros são provocados, outros são queimadas fora de controle. Qual é a característica desses incêndios que acontecem agora espalhados pelo interior de São Paulo? Isso já é possível se detectar? Olha, nós sabemos que 90% dos focos de incêndio, a ignição, ela começa pela mão humana, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, há toda uma fiscalização por parte dos órgãos responsáveis, policiamento ambiental, eles realizam também fiscalizações via satélite. Então, tudo isso é analisado pelos responsáveis para que, se caso tenha que haver alguma responsabilização, isso será feito posteriormente. O que nós temos agora, nesse momento, como nós colocamos, é que a grande preocupação nesse cenário é o processo de reignição. Então, nós temos a possibilidade de, em alguns pontos, ter esse processo de reignição, porque ainda nós não estamos sendo impactados pela frente fria, que deve chegar no estado de São Paulo ainda hoje à noite. Então, isso vai colaborar para a extinção e combate dos focos de incêndio também. Mas hoje ainda nós temos um período seco. Então, por volta das 11 horas, começa novamente a ter o cenário propício para a reignição dos focos de incêndio. E o coordenador da Defesa Civil, Coronel Engel, ele passou agora há pouco aqui e informou que eles vão observar também, além de todos, os municípios, os 30 municípios que estão em alerta máximo, eles estão observando alguns municípios chaves, como Ribeirão Preto, aquela região macro de Ribeirão Preto, Rio Preto também, que foi muito impactado, e também na parte ali próximo de Adamantina. Esses são pontos que foram muito afetados pelos focos de incêndio, grandes focos de incêndio, que agora eles estão sendo monitorados, mas que podem ter essa reignição no período entre o almoço e o período da tarde, que é o momento que o sol fica mais forte. Capitão, a gente sabe que vocês têm todo um modus operandi, para trabalhar com muita experiência, nesse caso. Como é que, assim, no caso desse incêndio, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros estão se distribuindo para que os focos de incêndio sejam apagados e a população tenha aí um cuidado, porque é muito necessário nesse caso? Com certeza. Como nós falamos, é um trabalho de interagências. Nós já temos preventivamente um histórico no estado de São Paulo. Então, nós temos a Operação São Paulo Sem Fogo. Essa operação, ela acontece o ano inteiro, tem um monitoramento constante, Fundação Florestal atuando em diversos órgãos, e de junho até setembro nós entramos na fase vermelha. Por quê? Há um histórico de incêndios e queimadas, principalmente nessa época do ano. Nós tivemos, para vocês terem uma ideia, o junho mais seco dos últimos 63 anos. Junho de 2024. Choveu de 60% a 90% a menos do que chove a média normal de junho. Então, nós estamos realmente tendo um cenário de 2024 muito seco, um cenário com estiagem muito severa. Nós temos também o impacto da seca lá na Amazônia, porque a Amazônia, ela manda para o estado de São Paulo o corredor de umidade amazônico, que isso ajuda a diminuir esse cenário seco. Mas como nós estamos tendo uma seca lá na Amazônia, isso impacta também o Pantanal, e aqui no estado de São Paulo acontece também, esse cenário acabou se transformando em um dos cenários mais críticos dos últimos anos. A gente está conversando ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, com o capitão Roberto Farina Filho, da Defesa Civil de São Paulo. Agora 8 horas 12 minutos, capitão. E quando a gente olha as imagens, tem muita imagem desses incêndios que acontecem no interior de São Paulo circulando. Algumas são assustadoras, porque são áreas muito grandes que estão queimando, não é? Existe alguma região, capitão, que preocupe mais pela proximidade desses focos com áreas urbanas? É claro que vem à mente já tantos casos que aconteceram em outros países, principalmente, por exemplo, na região da Califórnia, nos Estados Unidos, em que incêndios florestais saem do controle e avançam sobre lugares que são habitados densamente. Alguma dessas áreas tem essa característica, capitão? Olha, nós temos focos de incêndio em diversas áreas, diversos cenários. Realmente nós temos em áreas de preservação permanente,
onde tem mata mais nativa, nós temos em áreas de plantação e também temos em áreas residenciais. Realmente isso é um grande problema que pode acontecer e afetar os moradores também dessas regiões. Então, tanto é que nós temos ali hoje um sobrevoo que vai acontecer do governador do estado, Tarcísio de Freitas, junto com o coordenador estadual, Coronel Engel, e eles vão sobrevoar os principais pontos. Nós temos ali a região de Ribeirão Preto, Sertãozinho, incêndio muito grande que aconteceu ali naquela região. Piracicaba também e o entorno. Piracicaba chegando até próximo ali de Campinas, aquela região também foi muito afetada com isso. Nós temos ali a região de Presidente Prudente, a cidade de Lucélia, que também foi muito impactada com esses focos de incêndio. Então, essas regiões elas vão ser sobrevoadas pelas autoridades, com o objetivo de também fazer uma checagem ali visual, porque nós temos a visão dos satélites, nós temos as visões, né, e as análises da inteligência artificial dos nossos sistemas, dos nossos softwares, mas também esse sobrevoo aéreo ele mostra uma dimensão, ele mostra como está acontecendo ali em loco e também acaba ajudando a orientar as equipes que estão em campo. Então nós temos equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, nós temos os brigadistas, temos voluntários, temos empresas privadas que participam dentro desse sistema de combate e apoio nesse momento de estiagem. Por isso que é um atendimento que ocorre entre agências e o gabinete de crise ele serve para isso, para organizar a atuação dos órgãos, das agências, com o objetivo de, como você perguntou, dividir as atuações, apoiar os locais mais críticos do combate, principalmente os locais próximos de áreas residenciais, com o objetivo primordial de preservar vidas. Pois é, capitão, eu estou vendo agora, enfim, tempo real, as imagens na região de Ribeirão Preto. Me parece um lugar que foi um dos mais atingidos aí do estado de São Paulo, como o senhor bem disse, e que 2 trabalhadores que estavam tentando apagar o fogo em uma dessas regiões, né, Urupês, eles faleceram. Existe algum tipo de instrução para a população quando o fogo está exatamente nessa magnitude? E a outra pergunta que eu faço para o senhor, a população vai precisar ser deslocada desses lugares? Olha, nesse momento, né, os focos de incêndio são controlados, né, a possibilidade de regueição, por isso que nós orientamos as pessoas que acabam sendo impactadas. Né. Nós temos alguns impactos, por exemplo, tem o impacto da fumaça, que pode comprometer o deslocamento das pessoas ali nas rodovias, então é importante que as pessoas, ao se depararem com foco de incêndio ou com fumaça, principalmente em beira de rodovia, que elas procurem um local seguro, aguardem passar, não tentem enfrentar a fumaça, porque a visibilidade ela carece muito, o motorista perde muita visibilidade quando tem essas fumaças ali nas rodovias, nas suas residências, que se ela tiver ali na sua residência, tiver muita fumaça, então é importante que ela tenha, né, o pano umedecido, fique em um local mais úmido ali da sua residência, coloque um balde ali com água, também umedecer ali a região, né, ali na sua residência e também se hidratar bastante. Se caso ela se deparar com um foco de incêndio muito próximo da sua residência, que ela procure um local seguro e informe as autoridades sobre isso. Então nós temos alguns telefones para informar. O telefone 199 da Defesa Civil, o telefone 193 do Corpo de Bombeiros e o telefone 90 da Polícia Militar, com policiamento ambiental, policiamento rodoviário e até um incêndio criminoso que foi identificado pelas pessoas. Capitão Farina, muitos ouvintes aqui estão mandando imagens para a gente de estradas que foram interditadas no interior de São Paulo porque o tráfego não era possível. Tamanha a propagação das chamas nesses locais. Em Campinas, em Ribeirão Preto, houve interdições. Nesse momento, há alguma estrada interditada? Há o risco de que isso se repita hoje e, se a pessoa estiver trafegando pelo interior e se deparar com uma região como essa, com chama forte, o que o motorista faz? Qual que é a orientação da Defesa Civil? Olha, nesse momento nós estamos atualizando os nossos dados em relação às rodovias
que estavam interditadas. Ontem nós tivemos 5 rodovias estaduais interditadas, mas como hoje nós tivemos a diminuição desses focos de incêndio, essas rodovias elas ficaram praticamente transitáveis, e agora nós estamos atualizando novamente para checagem se há alguma outra rodovia ou não que permaneceu interditada. É importante também frisar que os motoristas que estiverem se deslocando para algum lugar, agora que nós temos esse cenário, né, de impacto, principalmente nas rodovias, que eles busquem informações nos canais oficiais. Então, nós temos ali os boletins que estão sendo enviados para a imprensa, que é um grande canal de comunicação para apoiar o cidadão, para prestar serviço para o cidadão. Então ele se informe com a imprensa, se informe com os canais oficiais. Nós temos ali as mídias sociais da Defesa Civil, através do @Defesa Civil SP, canal do WhatsApp também, Defesa Civil do Estado. Então essas informações, elas sendo buscadas pelos motoristas, eles conseguem se antecipar, né, ao deslocamento. Se caso eles estiverem no deslocamento e se depararem com fumaça ali na rodovia, ou virem à distância, é importante que eles aguardem em um local seguro e esperem, porque tentar ultrapassar, tentar passar essa fumaça é muito perigoso, porque pode ter um carro parado ali, pode ter alguma coisa na estrada, e isso pode colocar em risco as pessoas. Bem, eu queria agradecer então ao capitão Roberto Farina Filho, da Defesa Civil de São Paulo, que falou conosco aqui traçando esse quadro preocupante ainda no interior por causa de incêndios florestais. Que horas é o sobrevoo hoje que vai ser feito pelo governador do estado, capitão? Olha, por volta das 9 horas, entre 9 horas até 16 horas, eles permanecerão sobrevoando praticamente as principais regiões do estado de São Paulo. Muito obrigada. Ao capitão Farina, até a próxima. A gente segue em contato para o senhor informar e manter aqui o nosso ouvinte atualizado. Um bom trabalho para o senhor, capitão. Obrigado, um forte abraço. Muito obrigada. Sônia